aula, toda hora é hora boa para estudar, né? Então vamos lá, gente. Seguinte, vamos estudar mais um pouquinho. Hoje nós vamos brincar novamente com o uso do ponto e vírgula e da vírgula. Na aula anterior que fiz, na primeira parte, eu comecei falando direto das vírgulas, né? Apresentando todos os exemplos. Dessa vez, eu fiz um pouco diferente, fiz a ordem inversa. Por isso, coloquei parte 2. Motivo? É porque eu coloquei a gramática agora na frente. Não se esqueçam que isto é extremamente importante para que você faça um excelente texto. Ou seja, quando se pensa em redação, pensa-se somente em eu tenho que escrever textos, somente colocar ideias. Mas olha, você tem bastante a apresentar no que se refere à pontuação. A pontuação não é simplesmente colocar uma vírgula, colocar 2 pontos, colocar ponto e vírgula, qualquer que seja a sua pontuação, ela terá que seguir a uma determinada regra. E seguindo esta regra, o que acontece? Eu coloquei hoje na ordem inversa, coloquei a gramática na frente. Sendo que a primeira regra, que é a que está voltada ao aposto, eu prepararei, eu já tenho pronta. Não vou colocar para sexta-feira, mas na segunda-feira eu vou colocar para vocês uma aula só de aposto, só de vocativo, fechado? Por quê? Para que nós possamos e tenhamos um texto muito rico e bem compreendido, é necessário parte da gramática. Então, eu vou pincelar parte da gramática para aqueles que o mínimo já tenham consigo de conhecimento, possam começar a colocar em prática e brincar com a vírgula de forma correta, certo? Olha só, comecei pela vírgula. Usa-se em aposto. Quando pensa-se em aposto, todo mundo só pensa no aposto explicativo. Por exemplo, Maria, vírgula, aluna do Colégio Instituto Genária Viana, vírgula, está em isolamento social na casa de seus avós. Olha só, se eu coloquei Maria, vírgula, coloquei está em isolamento, vírgula, aluna do Colégio Instituto Genária Viana, vírgula, está em isolamento com os avós, se eu retirar que a Maria, no caso, retiro, tá, Maria fica. Extraio, aluna do Colégio Instituto Genária Viana. O que vier posposto fará sentido, porque, veja, Maria está em isolamento social na casa dos avós. Só que está explicando que ela ali está, que ela estuda onde? Está explicando que ela é uma aluna de onde? Do Instituto Genária Viana, certo? Então, olha só, eu tenho vários tipos, eu vou fazer essa aula, aparecerá, estará online na segunda-feira, certo? Segunda-feira essa aula estará aposto vocativo, com certeza, tá? Eu tenho vários tipos de aposto, eu só coloquei um. Mas olha, enumerativo, por exemplo, comprei Maria foi ao shopping e comprou uma camisa e um sapato. É enumerativo, uma camisa e um sapato. Muitos pensam que quando você pensa em enumerativo, você é primeiro, segundo, terceiro, ou 1, 2, 3, não tem nada disso, é simplesmente o que você foi fazer, certo? Que tem uma ordem, que não necessariamente tem que ser aquela, mas que você saiu e você praticou. Algo aconteceu, ok? Então, olha, mas depois eu vou fazer isso aqui direto numa única aula, tá? Explicativo, eu tenho aposto explicativo, eu tenho aposto enumerativo, eu tenho o resumidor, eu tenho comparativo, aposto distributivo, aposto especificativo e o oracional também. Ou seja, muitos só pensam que o aposto é somente aquele que está entre vírgulas, que nada, tem vários tipos de aposto. Eu adoro essa matéria. Trabalhar com a pontuação do aposto é maravilhoso, você usa com a vírgula, assim como você usa com ponto e vírgula. Basta. E 2 pontos também. E travessão também. Olha que legal, mas fica para a próxima. Eu só deixei só. Como é que vocês falam mesmo? Esqueci. Tem uma parte que vocês ficam falando que vai acontecer. Esqueci, me deu branco agora. Mas vamos para cá, que isso aqui não pode ficar branco, não. Então, olha só, tem também o aposto com adjunto adverbial. Quando você pensa em adjunto adverbial, ad é o que está ao lado, verbial que está se referindo ao verbo.
Mas veja, nem sempre o adjunto adverbial ele está ao lado do verbo, mas ele está obrigatoriamente se referindo ao verbo, ele está ligado ao verbo, certo? Nunca o nome, o verbo é aquele que você conjuga, o nome é aquele que você deriva, certo? Então, olha só, coloquei aqui um exemplo. Na próxima sexta-feira, teremos aula de redação. Veja, aqui qual é o tipo de adjunto que eu tenho, adverbial, e qual estou trabalhando. Na próxima, né, advérbio de tempo, certo? Na próxima sexta, teremos aula de redação, ok? Ideia de tempo, porque, olha, na próxima, e olha, se hoje você está assistindo aula, seja segunda, terça, quarta, quinta, não pode ser a sexta, qualquer que seja o dia, na próxima sexta, ok? Então, você está com a ideia de tempo. Depois, omissão de um verbo. Omissão de um verbo também é uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem, quando se refere ao verbo, é chamado de zeugma, porque existe a omissão de um nome. A omissão de um nome é chamada de elipse, certo? Aqui, neste caso, é o verbo adoro ciclismo. Ele, vôlei. Então, o que foi omitido ali? Estou dizendo, adoro ciclismo, vírgula, ele vôlei. Ele o quê? Se você estiver atento ao significado da oração, você verá que ele também adora algum esporte, só que não é o ciclismo, mas é o vôlei. Eu adoro ciclismo, ele adora vôlei, certo? Tiro mais aí, porque isso aí fica só na interpretação. Por que estou falando isso? Pode ser que no seu pensar você pense que esse mais do seu pensar que for o meu, né, poderá ser adversativo. Nesse caso, não é, tá? Então, adoro ciclismo, vírgula, ele vôlei. Até porque eu sempre falo, no pensar você pode pensar de várias formas. No entanto, na hora da gramática, essas várias formas no meu falar não pode ser tão assim oralizado e informal, tem que ser aquele ferrenho, aquele que é o gramatical mesmo, porque quando estou em sala costumo dizer muito aos meus alunos que a vírgula, no caso a vírgula, ela em muitos momentos ela tem a ideia do e, então em muitos, se você tem repetição, coloque uma vírgula, não repita a palavra vírgula, ela fará com que o seu texto fique mais bonito e organizado, sem a repetição, a cacofonia, repetição sonora, certo? E pobreza também do seu léxico, né? Que o nosso léxico, nosso vocabulário é mega gigante. Ok? Predicativo. Predicativo, para você saber o que é predicativo, você tem que saber quem é o sujeito, quem é um verbo de ligação e quem é o seu predicativo, que é o seu predicado, certo? Ele é um predicativo porque ele está ligado ao sujeito e o verbo de ligação faz esta ligação entre o predicado e o sujeito. Geralmente ele apresenta estado, uma característica também, certo? Também apresenta característica do sujeito. Há quem coloque qualidade, eu não gosto da qualidade. Para quem tem o hábito de assistir minhas aulas e quem é meu aluno sabe que eu sempre coloco que prefiro característica a utilizar qualidade. Eu vou dar sempre o mesmo exemplo, gravar, ficar. Você é linda, você é lindo. Opa, todo mundo gosta de ouvir, né? Porém, se eu falo, você é horrorosa, você é horroroso, isso não é uma qualidade, certo? Não vou colocar como defeito, então eu prefiro utilizar características, seja ela positiva, seja ela negativa. Ok? Então, quando eu falo de predicativo, é algo que se refere ao sujeito e tem a obrigatoriedade da presença de um verbo de ligação que liga, certo? O que fala o estado do sujeito também a ele. Entendido? Aqui está invertido. Poxa, não pode decorar, você tem que interpretar. Olha só, ela gritava muito, vírgula, nervosa. Aqui foi feita a inversão, nervosa. Como ela estava? Qual o estado dela? Nervosa, estado, nervosa. Ela gritava muito, certo?
Por isso coloco sempre, não se pode decorar, tem que interpretar. Português é interpretação sempre. Porque senão, como coloquei aqui da forma que todo mundo gosta de entender, somente dessa forma, primeiro sujeito pode vir ao contrário, o predicativo pode vir na frente. Olha aqui um exemplo. Estado da menina aqui, ó, nervosa, veio antes e ele está separado por vírgula, ok? Conjunção adversativa. O que é uma conjunção? Conjunção, assim como a preposição, assim como palavras denotativas, tudo isso já tem aí para vocês assistirem, né? São palavras que ligam uma palavra a outra, que ligam quando você liga uma palavra, você pode ligar uma frase, pode fazer ligação entre frase, pode fazer ligação entre oração, pode fazer a ligação, você vai criando parágrafo, você liga ao texto, a ordem inversa. Para que tudo seja coerente, você precisa das conjunções, das preposições e das palavras denotativas. Exemplo de uma palavra denotativa, para quem já assistiu minhas aulas dessa matéria, até é preposição, mas em determinado momento ela é palavra denotativa, certo? Conjunção adversativa, ideias opostas. Conjunção, palavra que liga, certo? Você dedicou sua mente ao projeto, não seu coração. Veja, esse não aqui, ele tem a ideia de mas. Você dedicou sua mente ao projeto, mas não dedicou seu coração. Então, eu tenho a ideia do mas. Esse não tem a ideia de mais. Quando aparecer o não com a ideia de mais, posposto, depois da vírgula, conjunção adversativa, aqui, vírgula, ok, presente. Se vocês prestarem atenção, a vírgula está sempre antes, tá? Você sabendo a gramática, ela vem sempre antes, nunca vem depois, tá? Preste bem atenção, esse é só um detalhe. Não gosto de falar que isso é 100%. Geralmente eu jogo em 99,9% porque a língua portuguesa, ela tem algumas exceções e muitas vezes ela aparece exatamente na hora da interpretação textual, não no isolado, ok? Expressão adverbial com valor de superlativo, você tem que saber o que é superlativo. Nesse exemplo que eu coloquei, olha, logo, logo estarei de volta. E além de ter repetição, superlativo, está repetindo ali logo, logo estarei de volta. Tá com a ideia do superlativo, certo? Aumentativo, logo, 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 em breve, certo? ênfase com e. Nossas diferenças precisam ser resolvidas. Acabou a oração, né? Não acabou não, olha aqui, ó. E logo. Certo? Então, olha só, ele está chamando a atenção. E logo. Nossas diferenças precisam ser resolvidas. E logo. Ou seja, você está enfatizando, tem que ser o mais rápido possível. Não basta somente ser resolvido, tem que ser o mais rápido possível. Certo? Tem que ser logo. Separar orações. Olha, estou no usa-se, tá, gente? Ó pra cá. Estou em usa-se em, porque depois a gente vai trabalhar um pouquinho com onde não usa, tá? Usa-se em. Separar orações coordenadas. E você não sabe o que é oração coordenada? Olha, oração coordenada, você tem a assindética e você tem a oração coordenada sindética. Primeiro, você tem que saber que uma oração coordenada, ela fala por si só. Ela não existe uma oração principal para que algo possa vir a acontecer, porque ela sozinha fala tudo. Entendido? E qual a diferença entre a sindética com oração coordenada sindética? A oração coordenada assindética, ela não tem conectivos. Desnecessária presença de conectivos, zero conexão, não tem conectivo nenhum. No entanto, a oração coordenada sindética, ela tem sim a presença dos conectivos, certo? A diferença é a sindética, só você lembrar, a sindética, zero conectivo, sindética com conectivo. Aí vamos lá, na assindética, sem conectivos, eu coloquei aqui um exemplo. Acordou cedo, tomou um banho e foi para a escola. O fato dessa pessoa ter acordado cedo, tomou um banho
é outro, né? Eu tenho 1, 2, tenho 3 verbos. Então, veja, eu tenho 3 orações. 3, né? Período, você conta assim, não é isso, gente? Relembrando aí? Quantos verbos são quantos períodos? Então, tem período composto 1, 2, 3. E, veja, acordou cedo é uma oração. Tomou um banho, outra oração. Foi para a escola, outra oração. Então, isoladamente, as 3 funcionam. Não tem conectivo. Você está pensando, esse não influencia, porque se eu tirar esse e puser uma vírgula, foi para a escola. Sendo que, quando eu não termino com E e coloco vírgula, eu tenho ideia de continuidade, certo? Quando eu fecho com E, eu tenho ideia de término, ok? Fica a dica aí, mais uma. Oração coordenada sindética. As sindéticas, tem mais, né? Coordenadas sindéticas. Elas, colocar assim fica estranho, né? Parece as sindéticas, não é. Tem aqui, eu coloquei adversativa, conclusiva. Adversativa abreviei, né? Porque não cabe, a matéria extensa. Adversativa, conclusiva e explicativa. Orações coordenadas sindéticas, elas têm conectivos. Veja só, esperei muito por isso, mas valeu a pena aguardar. Ou seja, eu tenho uma ideia adversa, ok? Conclusiva, estudei muito, portanto, farei ótima prova. Olha a conclusão que cheguei. Explicativa, volte logo, que já está anoitecendo. Olha, esse aqui está dando a introdução da explicação, certo? O quezinho, ok? Vou também preparar uma aula só sobre o quê? Aqui embaixo coloquei também, olha, aquele idoso na fila bancária pretendia receber o auxílio emergencial. Olha só, se eu retirar esta parte aqui, aquele idoso pretendia receber o auxílio emergencial. Veja, na fila bancária, explicativa, certo? Aí vamos para cá. Não é vírgula, não é vírgula, não é vírgula. Orações coordenadas entre as orações aditivas. Botei até ali, ó. Entre. Estudo e trabalho bastante. Fato, né? Estudo e trabalho bastante. Não entra vírgula. Quando tem vírgula, mas olha, tem coordenadas para cá. Lá também tem. E você tá vendo que, olha, orações isoladas. Estudo, acabou. E trabalho bastante. Acabou também, certo? 2 orações isoladas. Orações coordenadas aditivas antes do nem não pode. Então, olha, esse cachorro não late nem morde. Tem ali, o nem aqui faz a diferença. Antes dele, não pode ter. Não tem a vírgula, é uma oração coordenada também, certo? Entre sujeito e predicativo. E eu não coloquei, olha só, entre sujeito e predicativo, posso colocar assim. Eu já coloquei, deixa eu ver se tem alguma aqui. Ela gritava muito. Posso pegar aqui, ó. Ela gritava muito. Ou Maria estava nervosa. Não posso colocar nunca uma vírgula. Viu que eu tirei o nervosa, né? Ela gritava muito. Eu tenho sujeito, tenho o verbo gritar. Ela gritava muito. Esse não é predicado. Serve. Por que eu falei não e serve? Porque quem grita, ela gritava. Gritar é um verbo que ele é intransitivo, que vem posterior, no caso do muito, é intenso, né? Aí vamos aqui, vamos mudar esse exemplo para cá. Sujeito e predicado, eu já coloquei, né? Maria, bota aqui. Maria comprou, vou até trocar. Maria comprou bala. Maria comprou o quê? Verbo transitivo direto, certo? Quem compra, compra algo. Quem compra, compra o quê? Você não, nunca, jamais, bem redundante pleonástica, você poderá fazer a pergunta com o que estiver posposto depois do verbo. Então, Maria comprou. Comprou o quê? Bala. Verbo transitivo direto. Porque não exige a presença da preposição, certo? Por que chama atenção a isso? Porque a galera gosta de decorar sempre que... Quando tem uma preposição,
ele deixa de ser transitivo direto e passa a ser transitivo indireto. Que a Decoreba diz assim, o verbo transitivo indireto tem o complemento com objeto indireto. No entanto, ele sempre vem preposicionado. Aí, o que acontece, a galera decora que o verbo transitivo indireto sempre tem a presença da preposição. Aí aparece um verbo tipo espaço. Aqui, botar aqui, ó, verbo comer. Comi. Comi bolo. Gosto de brincar disso na sala. Comi bolo. Comi o bolo. Comi do bolo. Aí veja só. O verbo é o verbo comer, certo? Quem come, come algo. No caso ali, é o bolo, né? Mas veja, aqui eu tenho a preposição de mais o. Então, a galera vai decorar que isso aqui é preposicionado. Se é preposicionado, esse aqui será um verbo transitivo indireto e esse aqui será um objeto indireto. Errado. Sabe por quê? Porque aqui acontece para que você vá para o erro. O verbo, ele é transitivo direto. O que vier posposto com artigo, sem artigo, com preposição, é questão de interpretação. Como eu sempre coloco na sala, se eu faço um bolo, se eu comi bolo, cheguei em casa, comi bolo, ok. Mas eu não, aí quando você parar para analisar a oração, comi bolo, eu comi bolo, não está dizendo que eu comi o bolo inteiro, assim como não diz que eu comi metade, assim como também não coloca que eu comi parte, certo? Aí, aqui, se você parar para analisar, eu não tenho nada. Então, meu amigo aqui, verbo transitivo direto e objeto direto, certo? Aí, vamos lá. Comi o bolo. Eu comi o bolo, certo? Comi. Você comeu o quê? Ah, comi o bolo. Tá. Artigo definido, né? Ok. Verbo transitivo direto. E esse cara aqui, objeto direto, também. Aí, chega lá no comi do bolo. É verbo transitivo direto. Também. Mas Valéria é a preposição. Mas é que sabe o que acontece? Existe também um amigo chamado objeto direto preposicionado. Como assim? Veja, quando você pensa no objeto direto preposicionado, eu faço assim, eu gosto de vez em quando de brincar com matemática. Suponhamos que eu fiz um bolo. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Pela matemática, eu gosto de matemática. Então, aqui eu tenho, o meu inteiro é de 5 pedaços, certo? Mas acontece que eu comi 2/3 desse bolo, 2/5 desse bolo. Sobraram quanto? Ainda tem aqui sobrando 3/5, certo? Pois é, eu comi do bolo? Comi. Quanto eu comi do bolo? 2 pedaços, né? Se ele estava dividido em 5, eu comi 2/5 do bolo. Eu comi do bolo. Então, eu sou um verbo transitivo direto e o meu complemento é um objeto direto preposicionado. Então, quem pensar que isto aqui está correto, está errado. Por quê? Este amigo meu aqui, ele será um verbo transitivo direto e este amigo aqui será um objeto direto preposicionado. Ok, galera? Então, essa história de que decora, não decora, interpreta. Olha, se vocês assim ficar na dificuldade com a interpretação, falando a linguagem assim de vocês, né? Ó, brinquei com a matemática aqui, que geralmente a maioria que estuda muito português é porque gosta da matemática, tem a facilidade na matemática, mas a interpretação ela entra também, né? Tudo é interpretação. Voltando para cá, então veja, Maria comprou o quê? Comprou bala. Proibido colocar sujeito predicado, ok? E eu falei dos complementos porque você tem verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Por exemplo, Maria comprou um anel para
João. João comprou o anel para Maria, fica melhor, né? Anel feminino. João comprou um anel para Maria. Maria comprou o quê? Um anel, objeto direto. Para quem? Para Maria. Para a preposição, não é? Agora, para Maria será objeto indireto, ok? Nessa hora, então, nesta oração, eu tenho verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Presença do objeto direto e presença do objeto indireto. E se trocar de lugar, vai dar no mesmo? Sim. João comprou para Maria um anel. O que diferencia é o posicionamento dos objetos, mas continuará o mesmo. Para você poder acertar as vírgulas, você precisa ter o conhecimento da gramática também, ok? Então vamos lá? Já passei pelos transitivos. Por que não quis usar esse aqui? Ela gritava, porque o fato de gritar é um verbo intransitivo. E o que vier após será um adjunto adverbial. No caso aqui, seria de quê? Entendeu? Então, ela gritava porque eu não estou trabalhando com nervosa. A não ser que eu pusesse, ela gritava nervosa. Aí sim, aí cabe. Veja como é brincar com o português. Ela gritava muito. Fechei uma oração. Acabou. Ela gritava muito. Gritava nessa hora, o verbo gritar não existe. Se você grita muito, pouco você está gritando. O que vem depois, você estará completando seu verbo, ok? Portanto, intransitividade. Agora, ela gritava alto, alguém gritava baixo. Entendeu? Agora, para poder colocar, transformar para este lado aqui do verbo transitivo, nem vai como transitivo, sabe por quê? Ele é verbo de ligação nessa hora, ele fica, ela gritava nervosa, o estado dela também não funciona, viu como é bom brincar com português? Aí, vamos pro próximo, ponto e vírgula. Isso aqui era o que não há, tá? São alguns, tá? Porque eu estou hoje trabalhando com a inversa, a gramática primeiro, o exemplo depois. Ponto e vírgula, separar orações coordenadas. Quais são as orações coordenadas? Os dois tipos, assindética e orações coordenadas sindéticas. Assindéticas não têm conectivos. Sindética tem conectivos. Aí, vamos lá, eu coloquei de tal forma para que coubesse no quadro, tá? Separar orações coordenadas. Ponto e vírgula, ele serve para separar as orações coordenadas. Letra A, que já venham marcadas no seu interior, por vírgula. Exemplo, os espelhos são usados para ver o rosto. Ponto e vírgula. A arte para ver a alma. Sofia, lembra que eu comentei que o ponto e vírgula é só uma pausa um pouco maior que a vírgula? Pois bem, é assim que funciona. Uma pausa um pouco maior, certo? E também para que o teu parágrafo não fique muito longo. Então, faz esse ponto e vírgula. E os alunos costumam perguntar, depois do ponto e vírgula, letra maiúscula ou minúscula? Mas é letra minúscula, né? Formando, letra B, separar orações coordenadas, formando antítese. Antítese, a ideia é contrária, certo? Por exemplo, muitos se esforçam, poucos conseguem. Eu tenho muitos e tenho, olha aqui, ó, tenho muitos e eu tenho poucos, certo? Eu tenho ideia contrária. Separar orações coordenadas de certa extensão, são orações grandes, sabe? Por exemplo, peguei aqui do José de Alencar, do livro Iracema. Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, ponto e vírgula. Deu a arte ao desconhecido, vírgula, guardando consigo a ponta farpada. Gente, espero que tenham gostado. Apliquem nas redações. Se você tiver alguma dificuldade na parte gramatical, dê uma olhadinha na parte gramatical, porque uma vez que você sabe esta matéria, você vai brincar na escrita e a dúvida com relação à vírgula e a ponto e vírgula não vai acontecer. E muita gente tem dúvida na vírgula. Espero que tenham gostado. Até a próxima!